Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que vocês estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, essa obra magnífica, né, que estamos vendo aqui, psicografada pelo Chico Xavier, através do médium Chico Xavier, uma obra do Espírito Emmanuel, né? E nós estamos aqui no capítulo 8º, que trata da morte de Estevão. Acho que esse é um dos capítulos mais intensos do livro inteiro. Na verdade, o livro inteiro é uma obra, assim, cada capítulo é uma emoção, né? A forma da narrativa do Emmanuel toca profundamente assim, a nossa emoção. E aqui, nós estamos já no final desse capítulo, que já houve, né, o apedrejamento de Estevão, já houve toda a descoberta dessa trama aí do destino, né, dessa situação aí que o destino reservou para eles, tudo vindo às claras, né? A Abigail, a noiva de Saulo, que procurava seu irmão que estava ali perdido, ela reencontra ela reencontra ele em Estevão, era Estevão, havia trocado de nome, seu irmão Gesiel. Então tudo vem às claras, né? Ela reencontra seu irmão ali sendo apedrejado nos últimos instantes da sua vida. Ela não entende o porquê daquele nome, ela não sabe. Saulo fica assim estupefato, não é possível, meu maior inimigo ser irmão da minha noiva tão amada. E aí Deus promove aquele reencontro daquelas 3 almas nos instantes finais ali de Estevão, onde tudo vem às claras, né? Então tudo ali é revelado. A noiva amada de Saulo era a irmã de Gesiel, que por sua vez, ao ser libertado lá no passado por um patrício, precisou mudar de nome para não comprometer o seu benfeitor. Adotou o nome de Estevão, nome cristão, após conhecer a Jesus não, né? Conhecer a Jesus não pessoalmente, porque Jesus já havia sido crucificado. Após conhecer Simão Pedro, ouvir toda a história de Jesus e sentir no seu coração que sim, ele ali havia passado o Messias. Ele não teve a menor dúvida quando Simão Pedro lhe falou sobre Jesus. Ele não teve a menor dúvida de que sim, era o Messias que havia vindo. E passou a ser aquele grande pregador na casa do caminho que incomodou demais a Saulo. E Saulo perseguiu até levá-lo ali ao apedrejamento público. E ele falava, obviamente, com a Abigail, né, sobre Estevão, contava a sua versão ali, né, da forma como ele via, sobre o seu ponto de vista, sobre a sua verdade de defensor da lei mosaica. E ele, no dia do apedrejamento, ele pede que a Abigail esteja presente, porque para ele seria uma noite de glória, né, para que ele demonstrasse todo ali o seu poder diante da sociedade da época ali, já que ele era o candidato a assumir o maior posto ali do Sinédrio, né, um grande rabino no Sinédrio, fariseu que ele era. E é nessa noite fatídica que tudo vem às claras. Toda essa trama do destino aí acaba sendo esclarecida, né? E ele não suporta, e mesmo assim ele rompe com Abigail, sabendo que ela era irmã daquele que ele considerava como seu inimigo, né? Nós paramos aqui na leitura, quando Gamaliel, que era o seu professor, que era o seu grande amigo, era um grande rabino, e era o lugar de Gamaliel que ele ia ocupar, porque Gamaliel já estava idoso, já pretendia se aposentar, né? E queria deixar alguém ali no seu lugar. Então tinha que ser alguém assim muito bom, né? Tinha que ser alguém, não poderia ser qualquer um. Então o próprio Gamaliel ali sugeria que fosse Saulo, porque Saulo realmente era
um dos melhores ali da época, era o melhor da época, né? Era de um caráter, de uma fibra, né? De uma energia como defensor da lei e tudo mais. Então ele ia ocupar o lugar de Gamaliel. Mas Gamaliel, nesse meio tempo, que ele já estava se programando para se retirar, de alguma forma ele também ficou, ele ouviu falar de Jesus. E ao invés, né, porque um espírito também jamais amadurecido e jamais preparado, ao invés de ter o ímpeto como Saulo e os demais ali fariseus tinham, né, de já ir prejulgando, ele tinha suas reservas, mas resolveu conhecer um pouco mais, né? Então ele, antes de ficar julgando o que ele achava, se era, se não era o Messias, ele resolveu investigar, ouvir, ler, né? Enfim, e ele começou, e tendo esse contato com a obra, com tudo, com as coisas que Jesus fez, com as pessoas que conviveram com ele, ouvindo o que as pessoas falavam, sobretudo um grande amigo seu ali de infância, né? Ele começa a ter dúvidas e ele de fato acha que sim, era o Messias de fato. E como ele já estava ali para se aposentar, ele percebe que ele queria se retirar e ir para o deserto, que é uma tradição aí do povo judeu, né? Para poder se dedicar a umas meditações mais profundas, e se declara cristão também para Saulo. E nós paramos nessa parte do diálogo, né? Porque Saulo, como defensor da lei que ele era, ele não conseguia entender a mensagem de Jesus. Então todas as pessoas que passavam pelo seu caminho assim e que simpatizavam com Jesus, ele achava um absurdo, ele achava que Jesus era um subvertor, um subversivo da lei, né? Então ele ficou assim muito bravo, porque ele achava que o Estevão, né, que seguia esse Nazareno, era seu inimigo, porque quem é esse Nazareno? Então, assim, o seu orgulho não permitia que existisse alguém a quem venerassem, né? E ele se declara um inimigo desse Nazareno. Ele não podia imaginar que um impostor, um simples impostor, filho de um carpinteiro, pudesse ser o Messias. Imagina, né? Orgulhoso do jeito que ele era, ele achava que o Messias tinha que ser um rei glorioso e tudo mais, mas um carpinteiro. Então isso feria demais ali seu orgulho de raça. E quando ele escuta, então, cada vez que ele via alguma pessoa que simpatizava com o carpinteiro, mais revoltado ele ficava, não só com a pessoa, mas com o carpinteiro, com Jesus, né? E o que nós vamos ver aqui é esse diálogo dele com Gamaliel, em que Gamaliel vai procurá-lo, e Gamaliel já está ali tão afeito à causa cristã, que ele pede os despojos de Estevão, né, o corpo, porque o que eles faziam com os corpos ali das suas vítimas? Tinha um lugar lá que jogava, amontoava lá e deixava lá para, né, decompondo ao ar livre, né? Então, assim, os restos mortais era tudo jogado em algum canto, né? Nessa época. Então, ele pede os despojos, o corpo de Estevão, para ser entregue aos homens do caminho, a Simão Pedro, para que eles providenciassem ali uma sepultura digna, né? Aquele que eles consideravam assim um exemplo para eles, né? Um grande pregador. Então, Gamaliel vai pedir isso para Saulo, para o corpo. Ele vai pedir o corpo de Estevão, né, os despojos ali, para que seja feito ali um funeral adequado por parte de Simão Pedro e os demais ali, homens do caminho, né? E foi nessa parte que a gente parou, né, que
Nesse diálogo em que o Gamaliel vai pedir o corpo de Estevão, eles conversam algumas coisas ali e Gamaliel demonstra para Saulo essa sua simpatia e essa sua inclinação mesmo em reconhecer em Jesus o Messias. E isso deixa Saulo, né, mais uma vez, muito irritado. E agora nós vamos continuar aqui, né, nós vamos reler aqui o último trechinho dessa conversa, né, de Gamaliel e Saulo, e vamos nos encaminhando aqui para o final deste capítulo, né? Então, na semana passada, no finalzinho da conversa, Gamaliel diz assim para Saulo: olha, em nossa existência chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos, mas em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. Olha que forte essa frase, nós lemos na semana passada, e ele continua, olha, é o que vou fazer. O deserto, na majestade silenciosa do insulamento, constitui sempre a sedução dos nossos antepassados. Então, o Gamaliel está dizendo, né? E como falamos aqui, ir para o deserto era uma tradição desses judeus mais antigos, os antepassados. Eles iam para o deserto porque, como eles eram o único povo monoteísta, né? Então veja, todo o resto da humanidade da época era tudo politeísta, só eles eram monoteístas. Então, quer dizer, era assim, era um contra a manada, vamos dizer, né? Era um único povo contra a manada inteira. Eram os peixes fora d'água. Então, como manter a fé, né? Como que você se mantém fazendo uma coisa diferente do que todo mundo faz? Nadar contra a maré. É muito difícil. É muito difícil você não ser levado pelo efeito manada. É muito mais fácil fazer o que todo mundo faz do que você fazer diferente. Mas essa fé e essa certeza no Deus único, por esse povo, né, pelo povo judeu, era tão intensa e tão forte e tão importante que não tinha como eles negarem isso, né? Então eles tinham que encontrar recursos ali para fortalecer cada vez mais a sua fé, só a fé mesmo, para mantê-los assim fidedignos, fiéis a essa certeza íntima, né? Não é nem crença, é certeza íntima. Então, o que eles faziam? Eles iam para o deserto. Por quê, né? A gente escutando o professor Severino Celestino, estou sempre falando dele aqui, que é um especialista, ele não só na língua hebraica, mas na cultura, né? Ele vai para Israel, ele vai para aquela região ali, quase que todos os anos, para fazer um estudo mesmo científico de costumes que muitos trazem até hoje, e costumes de antepassados, para ele compreender mesmo esse povo tão singular, né? E nessas suas descobertas, ele foi entender por que o deserto para eles exerce um fascínio. Bom, primeiro, a região que eles vivem, ela é naturalmente desértica, né? Assim, naturalmente, mas com escassez de água. E tem aquelas regiões que são desérticas mesmo, é um deserto mesmo. É complicado até para a gente que vive num país tropical entender o que é isso. Acho que só indo lá, é isso que ele fala, só indo lá para ver. E ele foi para lá, e ele disse que passar um dia, uma noite, ele passou um dia, uma noite no deserto. É uma experiência tão diferente para um ser humano que, assim, até um ateu se aproxima de Deus, ele não vai reconhecer isso, né? Não vai reconhecer isso em termos assim conscientes, né? Mas ele diz o seguinte: não tem outra alternativa senão ter a certeza da existência de Deus, porque não existe mais nada no deserto, nada. Nada. Então, na ausência de tudo, só resta a certeza que Deus existe. Então é muito louco assim entender, né, dessa forma. Então os judeus, eles tinham fascínio pelo deserto por esse motivo, até para eles terem essa força de manutenção da fé deles em um Deus único. Então, eles iam muito para o deserto, porque para não ficar nadando contra a maré, precisava ter essa força, né? Então essa força eles conseguiam lá no deserto.
E a exemplo disso, o Gamaliel fala, olha, a exemplo dos nossos antepassados, é o que eu vou fazer, né? Eu vou para o deserto para meditar, né? Então, quando vai-se para o deserto para meditar, se conversa com Deus e se ouve as respostas, com certeza, né? E ele diz o seguinte: chega uma fase da nossa vida que a gente não consegue mudar grandes coisas lá fora. Né? Então, por exemplo, ele, como homem público, velho já como era, ele não tinha mais energia, saúde, nem credibilidade, até por causa da idade, né? Numa sociedade em que não se valorizam os velhos, né? As mulheres, as crianças, enfim. Ele não tinha mais ali uma força para tentar fazer uma mudança dentro do Sinédrio. Aí ele fala, então, uma mudança lá, né, numa instituição, eu não tenho mais, não é possível mais eu fazer. Mas eu posso, em qualquer tempo, fazer qual mudança? Mudar a mim mesmo. Né? E é isso que ele vai fazer quando ele vai se retirar para o deserto, né? E aí ele continua, olha, sairei de Jerusalém, fugirei do escândalo que as minhas novas ideias e atitudes certo provocariam. Novas ideias e atitudes. Que novas ideias? Ideias cristãs. Não tinha esse nome ainda, mas ideias de aceitação e seguir ali o Messias de Nazaré, né? Então ele fala, olha, buscarei a solidão para encontrar a verdade, né? Então ele vai se retirar, né? Vai buscar a solidão no deserto para encontrar a verdade. Isso é muito profundo essa fala de Gamaliel. E continuando, né, a leitura, olha, Saulo de Tarso estava estupefato. Também Gamaliel parecia sofrer a influenciação de estranhos sortilégios, então, assim, até o meu mestre, não é possível. Então, ele está, né? Sem dúvida, os homens do caminho o enfeitiçaram, desbaratando-lhe as últimas energias, os pensamentos dele, né? O velho mestre acabara capitulando numa atitude de consequências imprevisíveis. Ia impugnar, discutir, chamá-lo à realidade, quando o venerando mentor da mocidade farisaica, deixando entrever que percebia as vibrações antagônicas do seu espírito ardoroso, sentenciou. Então, o Gamaliel percebeu que ele já ia partir para um debate ali, criticando. O que ele fez? Ele percebeu a vibração ruim, né, e as intenções. O que ele fez? Ele assumiu a sua autoridade de professor, né? Olha, e ele usou aqui o seu espírito ardoroso e sentenciou, quer dizer, ele falou com autoridade para Saulo. Olha aqui, vamos ver o que ele fala com toda uma autoridade moral, né, para Saulo. Ele diz aqui, olha, já sei o teor da tua resposta íntima. Julga-me fraco, vencido, e cada qual analisa como pode. Mas não me leves ao enfado das controvérsias. Aqui estou somente para solicitar-te um favor, e espero que não me negues. Poderei providenciar para remover os despojos de Estevão imediatamente? Então ele já corta Saulo. Olha, não estou aqui para ficar numa discussão teológica. Eu vim aqui pedir se você pode me fazer esse favor como amigo, se você tem alguma simpatia, algum carinho, né, se você desenvolveu algum sentimento, alguma consideração por mim, estou te pedindo. Você vai me atender? Então ele já cortou ali com autoridade, né? Olha, via-se que o moço de Tarso hesitava, premido por singulares pensamentos. Aí ele vai, né? Aí o Gamaliel, ele vai baixar a guarda aqui, né, tentando apelar, né, para o sentimento de Saulo. Então ele fala, porque ele tinha em Saulo como se fosse um filho, né? E Saulo tinha nele como um pai. Então Gamaliel diz: concede, Saulo, é o último obséquio ao velho amigo.
Aí tocou ali naquela muralha de coração insensível, né? E ele responde secamente: concedo. Ponto final. Gamaliel despediu-se com um gesto de sincero reconhecimento. Novamente rodeado de muitos amigos que procuravam alegrá-lo, o jovem doutor da lei revelava-se muito alheio a si mesmo. Debalde erguia a taça das saudações. O olhar vago, cismativo, demonstrava o profundo alheamento em que se engolfara. Os inesperados acontecimentos acarretaram-lhe à mente um turbilhão de pensamentos angustiados. Queria pensar, desejava recolher-se em si mesmo para o exame necessário das novas perspectivas do seu destino. Mas, até o pôr do sol, foi obrigado a manter-se no quadro das convenções sociais, atendendo aos amigos até o fim. Imagine que dia triste que foi esse para ele, e que dia longo, porque o dia que seria o dia de sua glória, em que ele ia ficar ali ouvindo e recebendo todo mundo, os aplausos, como de fato, né, ele está ouvindo aqui, todo mundo vindo cumprimentar, todo mundo vindo parabenizá-lo, pelo seu feito, todo mundo desejando sucesso na sua empreitada como um novo rabino ali no lugar de Gamaliel, né? Então, o que ele desejava? O que ele tinha sonhado, né? Ele tinha sonhado que esse dia de glórias em que ele fosse ali receber todas essas pompas da terra, ele estaria ali feliz, sorridente, apresentando para todos esses que vinham cumprimentá-lo também a sua noiva tão amada. Então seria o dia ideal e de glória para ele. Mas diante de tudo isso que aconteceu, o dia é como se aquele dia estivesse demorando muito mais do que, sei lá, 12 horas, né? A impressão que dá na leitura desse parágrafo aqui é que aquele dia foi um dia tormentoso. Então, de fato, todos vinham cumprimentá-lo, mas ele respondia ali automaticamente, ele não estava, né? Ele não estava naquela alegria que ele tanto achou que fosse estar, né? Então, ele não via a hora daquele dia acabar. Na verdade, Emmanuel coloca aqui pra gente que o sentimento dele era justamente o contrário, né? Tipo, não vejo a hora desse dia acabar logo para eu ir embora, para eu pensar, para eu concatenar minhas ideias, né? Ele estava ali realmente muito incomodado com tudo aquilo que ele estava vivendo. Alegando necessidade de trocar as vestes ensanguentadas, Abigail retirara-se logo após a entrevista de Gamaliel. Na casa de Dalila, irmã de Saulo, né? Na casa de Dalila, entretanto, a pobrezinha foi acometida de febre alta, penalizando e alarmando a todos os que lá se encontravam. Então, ela já tinha uma condição de saúde muito delicada, e nós vimos que ela ficou muito adoecida depois da morte do pai, também com uma febre alta e tudo mais, né? E foi ali muito bem cuidada pelos seus pais adotivos, então, né, o Zacarias e a Ruth, e ela tinha essa saúde muito debilitada diante dessas situações aí que mexiam muito com o seu emocional, o seu corpo respondia com febre, com uma saúde fragilizada. Então, no mesmo dia, ela já apresenta esse sintoma, né? Uma febre muito alta, né? Ao cair da noite, Saulo regressava ao lar da irmã, né, a casa de Dalila, onde lhe comunicaram o estado da enferma. Então, o Saulo chega lá e é falado que a noiva, né, na verdade, ex-noiva, só que a família ainda não sabe, que Abigail estava doente, olha. Resolvido a imprimir novos rumos à sua vida, procurou sufocar a própria emoção para encarar os fatos com a naturalidade possível. Então, olha o orgulho aqui de novo, né? Em lágrimas, a jovem de Corinto pediu que a reconduzissem à casa de Zacarias, receando a marcha da enfermidade. Em vão, Dalila e os parentes procuraram intervir com recursos afetuosos, né? Então, eles estavam cuidando dela, ela não contou nada para ninguém, né?
A súplica de Abigail ao espírito enérgico de Saulo foi exposta comovedoramente, e dentro da severidade que lhe caracterizava as atitudes, o ex-discípulo de Gamaliel tomou todas as providências para satisfazê-la. Então veja, né? Aqui, se ele não fosse tão orgulhoso, ele não ia permitir que ela fosse embora como ela estava desejando, mas ele já tinha rompido com ela lá, né? Lá no local do apedrejamento, ele já tinha terminado com ela. Por isso que ela ficou abalada. E ele mantém o seu orgulho aqui, porque ele realmente não acha que é possível ele se casar com a irmã do seu inimigo, né? Então ele mantém ali a sua inflexibilidade. Então, embora a família dela quisesse que ela ficasse, porque a família dele quisesse que ela ficasse, né, ali, quisessem cuidar dela ali, é porque não sabiam da história, porque obviamente quando soubessem também iam escorraçá-la, né? Mas ela se manteve ali quieta, né? Como ela prometeu para ele, que ela não ia expô-lo de maneira alguma. Isso é amor, né? Olha só o amor, o que o amor faz, né? Ela o amava de verdade. Então ela jamais o exporia ali como o assassino do seu irmão. Mas isso do que adianta, né? Porque nós sabemos que é a consciência. Que adianta ela não imputar esse crime a ele? O próprio Estevão, quando disse a Jesus, né, Senhor, não lhe impute este pecado, ou seja, pede para que Jesus não olhe para Saulo como alguém, como um pecador. Ou seja, Estevão não se sentiu ofendido. Ele pede pelo contrário, ele pede perdão, que Jesus o perdoe, porque o Estevão Estevão nunca perdoou o Saulo, assim como Jesus nunca perdoou aqueles que o crucificaram. Por que nunca perdoou? Porque nunca nem se ofendeu, né? Quando a gente não se ofende, não tem o que perdoar. Mas Estevão sabia, sim, ele infringiu a lei, né? Ele fez um ato ali contra a lei. E mesmo assim ele fala, então, Senhor, não, ele feriu a lei do teu pai, mas tem piedade dele mesmo assim. Não impute a ele esse pecado, porque a mim ele não fez nada. Para mim ele não fez nada. Veja a grandeza desse espírito, né? Então, a Abigail, a exemplo, ela também não ia jamais condenar o seu noivo. Ela certamente se casaria com ele e viveria uma vida assim, sem ficar pensando que ele foi o assassino do seu irmão. Mas de que adianta se a própria consciência da pessoa é o seu algoz? O próprio Saulo já se sente culpado. É por isso que ele tem esse tormento, né? Ele vive esse tormento, ele não consegue entender o que irritava nele, o que mais irritava em Estevão para Paulo? A serenidade. Ele nunca ficava ofendido, nem triste, nem com raiva, ele nunca perdia a serenidade, nem diante das mais terríveis humilhações, castigos, né? Nada abalava aquela serenidade, aquela paz interior. E Saulo não conseguia ter isso. Embora fosse inteligentíssimo, brilhante, ele não tinha isso que Estevão tinha. E ele não conseguia entender, né? Então, assim, porque era sua própria consciência, ele não tinha paz de espírito. E não era porque os outros estavam acusando, era ele mesmo que se autoacusava, né? Então, continuando aqui, olha, para a gente terminar esse capítulo. E à noitinha, né? Então, Saulo, embora a família dele quisesse que ela ficasse, ela fala, não, eu prefiro ir, mas ela não fala os motivos. Ele vira e fala, não, ela vai, eu vou satisfazer a vontade dela. E leva ela embora, né? Ele providencia para que ela fosse embora para a casa de Zacarias e de Ruth, olha. E à noitinha, com muito cuidado, modesta carreta saía de Jerusalém pela estrada de Jope. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela e o marido recordaram então que somente com a morte do pai, Abigail tivera febre tão alta
acompanhada de abatimento tão profundo. De senho carregado, Saulo os ouvia, esforçando-se por dissimular a emoção. Então ele estava morrendo por dentro, mas era muito orgulhoso, né? Então ele não dava o braço a torcer. E enquanto os amigos da jovem procuravam assisti-la carinhosamente, o futuro rabino, sucumbido num vulcão de ideias antagônicas, dirigia-se para Jerusalém com a intenção de não mais voltar a Jope, ou seja, não mais voltar a ver a noiva, né? Fim. Essa era a sua intenção. E assim nós terminamos esse capítulo. Ele vai voltar lá para sua cidade, né? Ele vai voltar para sua cidade, não, a cidade onde ele trabalha, né? Jerusalém, a cidade dele, a cidade natal dele é Tarso, né? Damasco ali. Mas ele trabalha em Jerusalém, ali no Sinédrio. E a Abigail mora numa outra cidadezinha chamada Jope. Então ele deixa ela lá na casa de Zacarias e Ruth, e ele volta para Jerusalém decidido, não volto mais aqui, né? E vamos aqui continuar seguindo essa história maravilhosa. Semana que vem a gente começa o 9º capítulo e espero que estejam gostando dessa história, né? É uma história realmente que toca muito fundo e traz muitos ensinamentos aí para os nossos corações. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana.